Quantas séries por músculo você precisa para crescer? E principalmente, qual é o volume ideal para hipertrofia? Principalmente se você for natural. Bom, a resposta pode te surpreender. Você vai ver aqui como eu dividi isso pelos treinos e quais os principais erros que você deve estar cometendo que estão prejudicando bastante os seus resultados. Agora, para esclarecer o que volume significa, ele nada mais é do que a quantidade de estímulos que são feitos em treinamento durante um determinado período, ou que também pode ser calculado por repetições vezes séries vezes peso. O que eu vou utilizar nesse vídeo é um termo falando sobre séries por grupo muscular, de uma maneira semanal e também por cada sessão de treino que você faz. E por um longo tempo foi defendido que quanto mais volume, mais hipertrofia você tem. Pessoas como Arnold defendiam ter um volume alto, com diversos dias de treino, diversos exercícios, pump, até alguns relatos falando que ele ficava de 4 a 6 horas na academia. Um exemplo disso é essa pesquisa feita em 2017, que eles pegaram uma faixa de repetições por músculo para alguns grupos de pessoas, a primeira sendo 1 a 5 séries semanais, a segunda 5 a 9 e a terceira 10 ou mais. No final, quem conseguiu mais crescimento foi quem fez 10 séries ou mais na semana. O problema é que em outras pessoas como o Mike Mentzer e o Darren Yates, que foi Mr. Olympia 6 vezes, que defendem um volume mais baixo e uma intensidade mais alta, priorizando mais recuperação e pegar altas cargas, com mais tempo de descanso e menos dias de treinamento, levando o músculo até a falha, até o ponto de fazer uma série para cada exercício. Qual que é a faixa ideal, então, de acordo com a ciência? Novos pesquisadores, em 2022, descobriram que isso começa a estagnar quando você passa de 10 a 20 séries semanais. A questão é que essa faixa ainda é muito ampla. Então, quais são os principais fatores a ser considerados, para você ter certeza se você precisa de menos ou mais do que isso? Então, a primeira coisa que você tem que levar em conta é a intensidade dessa série. Você precisa equilibrar isso com o volume, porque tendo demais dele pode prejudicar bastante a qualidade dessa série. O ponto certo é ter séries que levem até a falha do seu músculo, ou bem perto disso, pelo menos 80% RM. No caso, RM seria repetições máximas. Se você fizer, por exemplo, 100% de 8 RM, seria fazer 8 séries até a falha completa do seu músculo naquele exercício, ainda mantendo clara a execução correta e amplitude. É por isso que treinos com uma intensidade bem maior e um volume mais baixo, como o do Darren Yates, funcionavam. Ele levava o seu músculo até o máximo possível, mostrando como que a qualidade importa mais que a quantidade. Ou seja, essa única série mais intensa poderia ter o mesmo efeito do que 2 a 3 séries moderadas. Sem fazer isso, você está treinando fofo, você não está desafiando o seu corpo. Isso faz com que ele não mude. Então, dando uma resumida, para que a sua série seja válida, você tem que levá-la ao seu máximo possível. E assim fazendo com que você consiga bem mais fazendo menos. A segunda coisa é quanto tempo você descansa entre essas séries. Outros estudos sugerem que se você descansar menos, por exemplo, abaixo de 2 minutos, você vai precisar de mais séries para ter o mesmo crescimento muscular do que se você tivesse descansado mais e feito menos séries. Então a recomendação seria 15 a 20 séries para quem descansa menos desses 2 minutos e 10 a 15 para quem descansa isso ou até mais. E eu até recomendo seguir esse modelo com um descanso maior, que você não só consegue recuperar mais na próxima série, como também fazer sobrecarga progressiva com uma rapidez e facilidade maior, o que vai fazer com que você fique mais forte e promove mais crescimento muscular dessa maneira. O problema é que isso se relaciona com outro fator, que é a maneira como você conta séries para cada parte do seu corpo. Músculos menores como bíceps, tríceps, antebraço e até o seu ombro também acabam sendo trabalhados em outros movimentos compostos, como a barra fixa e o supino reto. Dependendo da ativação, você pode contar como uma ou meia série para aquela parte. É por isso que no meu treino eu só faço 6 séries, ou seja, 2 exercícios tanto para bíceps quanto para tríceps, e isso já acaba sendo suficiente para crescer o meu braço. E o mesmo vale para diferentes partes de um mesmo grupamento muscular. É bem mais inteligente priorizar movimentos gerais como o supino e crucifixo, que trabalham o peito de uma maneira geral, do que movimentos mais isolados para superior e inferior de peito. Agora, tem um último fator a ser considerado, que eu não mencionei ainda, e esse fator é simplesmente você. É simples assim, cara, tem pessoas que respondem melhor a volume alto do que outras, além de depender do seu nível de experiência. Um iniciante não precisa de tanto volume assim, ele já pode se dar bem com 9 a 12 séries. Já uma pessoa mais avançada pode precisar mais do que 20 a 30 séries, por exemplo. É um erro você achar que se algo dá certo para uma pessoa, também vai dar certo para você e vice-versa. Também porque muitos acabam utilizando o suco escondido e é óbvio que isso faz com que eles aguentem mais volume do que uma pessoa natural como você. A questão é começar com um volume semanal não tão alto assim, com umas 9 a 15 séries para cada grupo muscular e ir aumentando isso ao longo do tempo, enquanto você
você avalia o seu progresso, principalmente quando você percebe que atingiu a estagnação e mais para aqueles músculos que são o seu ponto fraco. Então, como é que você pode ter certeza que você está fazendo mais do que você deveria? É quando você não consegue mais aumentar o peso no exercício, porque o seu músculo está fadigado demais e você está fazendo mais do que o necessário no mesmo treino. É isso que a gente chama de junk volume ou volume lixo. Um exemplo bem comum de quando isso acontece é fazer o chamado bro split, ou seja, treinar um músculo por dia. Eu sei que você deve utilizar essa divisão e eu não estou falando que ela não dê resultado nenhum, mas é bem longe de ser eficiente. Isso acontece porque existe um limite de séries que você pode fazer no mesmo treino, como mostra essa pesquisa do James Krieger, que ele descobriu que 10 a 12 séries é o número máximo até você fadigar demais o seu músculo e não dar o mesmo resultado que você gostaria. Agora imagina fazer um dia completo de peito. Já no quarto exercício tu começa a ver o seu músculo cansado demais. Isso prejudica bastante a performance e força nos exercícios. Além de ser comprovado que dividir melhor esse volume para cada músculo, treinando ele 2 a 3 vezes na semana, acaba dando resultados melhores para a hipertrofia do que fazer isso tudo numa mesma sessão de treino. Acaba sendo bem mais inteligente seguir uma rotina nesse modelo, uma full body, AB ou PPL. Então, recapitulando tudo que eu falei aqui, como é que você pode aplicar isso no seu treino? Começar com 9 a 12 séries semanais para cada músculo, levando ele até a falha em cada exercício, enquanto você ainda mantém uma execução boa e descansa pelo menos uns 2 minutos, e progredir no peso à medida que você vai ficando mais forte. E quando os seus resultados estagnarem e progressivamente aumentando esse número à medida que o seu corpo precisa de mais volume. Por exemplo, adicionando as séries a mais para pontos fracos que você tenha, de uma maneira que você ainda consiga fazer a sobrecarga progressiva. Dessa maneira, você consegue ganhar mais massa muscular, fazendo bem menos do que esperava, e sem jogar todo esse volume no lixo. Para você que chegou no final do vídeo, eu tenho 2 presentes. Primeiro é esse gráfico mostrando quanto cada músculo em geral precisa de séries semanais, mas lembrando que é algo que você mesmo precisa testar, principalmente se você for iniciante e provavelmente precisar menos do que isso. E o segundo presente que eu vou disponibilizar na descrição, rotinas de treino completo para iniciantes. É completamente de graça e é só você clicar no primeiro link da descrição para recebê-las no seu celular. Não se esqueça de ver esses vídeos relacionados que eu fiz e também se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like no vídeo para ele ser mandado para outras pessoas por aí. É isso e até mais. Tchau!